É muito importante isso, porque às vezes também tem umas confusões aí, né, em relação a o jeito que é colocado ou não, a exemplo da linha do Oriente, que agora eu vejo que ela é mais aceita, né? Mas, por exemplo, se vem uma entidade, está na linha do Oriente e de repente faz uma referência a Lakshmi, por exemplo. Pode ter pessoas mais fundamentalistas que falam, ah, isso aí está errado, É. mas aquela entidade falou aquilo e tem uma espiritualidade ao redor. Se ela tivesse falado do Oxum, talvez não tivesse dado Isso. problema, entendeu? Mas, às vezes, esquecem que o espírito passa por muitas experiências, né? E ele traz conhecimentos para ajudar quem está frente a frente com ele. Isso. Aí, passou um salmo para eu fazer. Tá bom? Mas é um salmo que ele tem conhecimento da antiguidade. Então, eu acho que são essas portas que procuram fechar muitas vezes nas brigas, nas discussões que não levam a nada, que às vezes dificultam o caminho do interessado. Às vezes tem um interessado na Umbanda, mas ele vê essas brigas, essas faltas de percepções coletivas e às vezes se desestimula. E a gente está aqui para isso. Essas pessoas que estão dando o primeiro passo e muitas vezes estão receosas por conta de não entender onde que está cada um, cada caixa, né? Você tem a dizer para essas pessoas que estão buscando entender mais sobre a Umbanda? Eu sempre oriento que busque principalmente as obras básicas, principalmente ligadas ao Espiritismo, que é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns talvez não na parte inicial, talvez na parte um pouco mais ali, um pouquinho antes do meio para lá, que começam os questionamentos realmente ligados à mediunidade em si. E o Livro dos Espíritos justamente para entender que ali foi a base para todos os outros escritores espíritas escrever vários livros. Então, eu recomendo de cara, quando me perguntam, qualquer um que esteja começando. Até lá na nossa casa, não se participa da gira se não passar pelas obras básicas. Para a pessoa entender que existe um mundo espiritual. Para que ela entender que ali não é uma fantasia, ali não, você não está brincando, não é uma brincadeira. Trabalhar com o mundo espiritual, com o mundo invisível, não é brincadeira. É um mundo que pode te iludir, pode te fascinar e pode te tornar submisso. Então, se a gente não entender alguns princípios sobre isso, entender sobre os processos obsessivos, as classificações da obsessão que estão nesses livros, principalmente no livro dos médios, fica muito difícil você conduzir a mediunidade de alguém só assim, porque ainda mais hoje, que está tudo mais na gradação entre consciente e subconsciente, está nessa gradação, onde o pessoal participa mais do processo. Então, não tem como hoje um médium não sustentar a sua espiritualidade se não tiver uma base de estudo, de conhecimento. Então, é muito importante que a pessoa procure isso, procure centros que dão valor ao conhecimento, dão valor à prática desse conhecimento, dão valor à expansão da consciência. Façam reuniões, discutam sobre o livro, discutam sobre as passagens, influenciam a buscar os cursos, já que lá não tem, mas influencia, pode ir lá, vai buscar, vai estudar sim, leia esse livro. Isso é hoje que faz realmente, talvez, a gente mudar esse polo do fanatismo, do fascinação, sabe, disso que está correndo por aí para algo mais sério, algo mais assentado, mais fundamentado. E não adianta. Os que estão criando resistência, como você falou, a criança resistência com Jesus, tem muitos que criam resistência com Kardec, com o Espiritismo, tem muitos que criam resistência com o hinduísmo. Realmente, quando vem um guia e fala com uma linguagem focada a uma linha mais oriental, porque não estão abertos, aquilo falou, não estão abertos ao que tem que ser mutável. E não tem como, vai ser assim. Se não for assim, vai estagnar, vai ficar. Por isso que tem muitos centros por aí perdendo muitos médios, porque a espiritualidade que está com eles não quer mais ficar paralisada. Elas querem expandir, elas querem novos conhecimentos, elas querem saber por quê. O que está acontecendo? O que foi isso? Não, não posso falar. Aqui não se fala isso. Fecha sua boca. Vai fazer o que eu estou mandando. Acabou, vai perder. Um tempo ou outro vai perder esse médium. Veio uma pergunta na nossa outra conversa, acho que é propícia a gente falar aqui, você dar o seu ponto de vista, né? Que foi assim, e onde entra Deus nessa tal de Umbanda? Deus está em tudo, né?
Então, o pessoal confunde achando que a religião de Umbanda é uma religião politeísta, né? Mas não, ela é monoteísta. Tanto que quando o povo banto vem para cá, eles trazem Deus como o nome de Zambi. Quando o povo Yorubá, que aqui se chamou Nagô, quando pisou nessa terra, trouxe o nome de Olorum. Então, Zambi, ou Olorum, ou Deus, para Umbanda, para o Candomblé, para qualquer... É o Deus único, é aquele que é realmente a fonte primordial, né? O grande arquiteto do universo. E também, se a gente for observar na Bíblia, né? Também se tem um Deus Pai Todo-Poderoso, mas tem figuras intermediárias. As pessoas têm alguma dificuldade de entender, por exemplo, Melquisedeque, outras figuras que se comunicam com os homens, os anjos, né? Os arcanjos. São figuras intermediárias. E aí as pessoas confundem, por exemplo, a figura dos orixás, como se você estivesse tirando o papel do Deus Todo-Poderoso e colocando na mão fragmentada. Mas, na realidade, elas não entendem que dentro da perfeição existem múltiplas qualidades, né? Então, esse que é o X, né? Essas qualidades, né? Dentro de um trabalho que envolve os orixás. E onde os orixás entram na Umbanda, e o que seria da Umbanda se não tivesse essa figura dos orixás? Porque tem muitas pessoas que perguntam, já que tem o Deus Pai Todo-Poderoso, por que tem que ter esses orixás? Então, foi mais uma pergunta que eu separei, que é uma pergunta inteligente, né? Muito Lógico, inteligente. mas eu percebo que tem um quê de confronto Não, também, né? inclusive, me fizeram uma pergunta exatamente sobre isso, há 2 dias atrás, no meu canal no YouTube. Mas Ricardo, eu queria que você me respondesse. Por que eu não posso ir direto a Zambi, eu não posso ir direto a Deus? Por que eu tenho que ir a intermediários na Umbanda, aos guias? Eu falei assim, Deus, irmão, pensa numa empresa. Você trabalhando lá no chão de fábrica quando você chegou nessa empresa. Você vai direto no presidente? Isso não, claro que não. Você não precisa de intermediários para te ajudar a crescer, a evoluir? Esses intermediários são esses que você não quer passar, você quer ir direto. E geralmente numa empresa não se faz isso, senão você é demitido, você quebra a cadeia de comando. Então, assim, você pode ir a ele? Claro que você pode ir a ele, você pode pedir a Deus, a Jesus, a qualquer fonte primária de todas as coisas, mas você tem que lembrar que assim como nós, alunos, precisamos de professores para evoluir, nós precisamos de amigos espirituais, seres humanos que já tiveram na Terra, que têm uma experiência, que a gente chama de guia, mas são professores, para nos guiar num mundo que é invisível, num mundo que ainda para a gente é fechado. Então, se eu quero ir direto, eu estou seguindo talvez um conceito, né, talvez mais fervoroso que a gente vê às vezes no meio cristão, que execra os intermediários. Mas na Umbanda não, te dá a oportunidade de entender que todo mundo pode fazer parte do todo mundo carrega a partícula de Deus. Todo orixá, toda divindade, toda entidade carrega dentro de si a partícula divina, mas tem seus atributos necessários para conduzir consciências. Se eles têm, porque mereceram. Mereceram. Então, se mereceram, fizeram o caminho, por que eu não aprender com esses grandes mestres? É isso. Aí a Não. pessoa, é mesmo, não tinha pensado dessa maneira. Então, pensa assim. É isso mesmo, porque ninguém faz nada sozinho Não nessa tem, trajetória, não né? faz. E dentro da perfeição é muito Né? viável a gente entender isso, né? É, E também tem alguns questionamentos que a gente vê no dia a dia e fala assim, beleza, desencarnei lá, tô no plano espiritual, como é que eu faço para me candidatar aí a uma vaga de guia espiritual na Umbanda? Como é que um espírito recebe essa autorização e essa muito bom. iniciação para poder atuar nessa linha? Muito legal. Essa questão é muito levantada quando eu estou na aula de como é que funcionam as falanges e as hierarquias espirituais. Acontece mais ou menos assim. Eu desencarnei agora e estou no plano espiritual. Chego lá, falo, primeiro eu vou passar ali, vamos passar por uma região umbralina, tomar uns balde de lama na cabeça, né? Dar uma, dar uma expurgada, daqui a pouco alguém chega lá, me salva, pô, guardião, me salva aí, pô, já sei, já fiz M lá, pô, derrapei, pô, mas ó, pode deixar, aí tá bom, vamos subir um pouquinho. Vamos seguir a
a lógica de André Luiz. Aí vou pegar a vassourinha, vou varrer, vamos ver que eu subi mais um pouquinho, beleza. Estou numa outra esfera dimensional, mais clara, mais luz, já os guias já me acompanhando, eles vão falar assim, bom, abrimos vagas aqui, lá na Terra, eu vi que você participou da Umbanda, ou vamos botar que não. Mas lá na Terra tem uma religião que estão unificando, estão trazendo várias especialidades para lá, dentro de questões arquetípicas, dentro de especialidades, que está ajudando muitos seres humanos a se encontrar. Você gostaria de trabalhar lá? Aí eu levanto. Claro, gostaria sim. Me bota nessa parada aí. Mas primeiro não, primeiro eu quero ver teu currículo. Me mostra teu currículo aí. Opa, tá. Ah, fui um sacerdote lá no Egito, passou pela Atlântida. Deu uma derrapada aqui, né? Mas tudo bem. Passou pelo povo tal, opa, fez outro Mzinho aqui, não, mas conseguiu fazer curso de pedras, especialista em ervas, aqui você se encaixa aqui como, você pode talvez se enquadrar aqui como um preto velho, entra nessa fila aí, você vai falar com o chefe de uma falange tal, a qual que talvez você possa se enquadrar como o Joaquim ou Antônio, mas você vai falar com eles lá, e se você passar pelo crivo, talvez você ganhe esse nome na tua fala, que você vai fazer parte dessa falange. Pronto, eu entro naquela fila, devido à classificação espiritual, meu currículo, e aí eu viro um voluntário espiritual para trabalhar na Umbanda, de alguma maneira, com aquele, talvez, o meu mentorado que está na Terra, ou o meu familiar que está na Terra, e aí vai. Cara, assim, Porque às vezes eu tenho a impressão que existe um folclore em relação a isso, de não entender que, tipo, o preto velho é um cara que viveu aqui também, e é um ser. Pode ser que esteja ligado a um outro planeta, tudo bem, mas é um ser. isso. É um indivíduo, em um primeiro momento, que tem um conhecimento interessante e está se doando para uma causa, está se colocando à disposição de algo, né? Às vezes parece que a pessoa pensa, não foi uma pessoa que esteve aqui, não teve uma experiência. E aí essa explicação é muito legal, porque mostra que existe um grau de conhecimento, uma outorga, né? Uma outorga. Passou por uma iniciação, você representa isso aqui, você precisa cumprir. Exatamente. Né? Tipo assim, pô, você foi filósofo, tudo bem, mas, mas peraí, lá você se apresentava, falava de forma, né, em pé, ereta, mas lá não, lá para você trabalhar, para você poder trazer todo esse conhecimento para a Terra, para vários irmãos que vão passar por você através desse médium X, você vai ter que adotar uma postura diferente. A partir do momento que eles falam assim, não, mas lá você vestia, você ficava reto, você tinha que ficar ereto, falar de uma forma marcial. Não, mas lá agora você já foi selecionado, mas lá você vai ter que vestir uma roupagem diferente. Você tem que dar uma curvada, tem que estar o arquétipo de um sábio ancião, preto velho, que passou por uma região de escravização, passou por um processo que atravessou o Atlântico, porque tem que trazer essa situação para o inconsciente coletivo para resgatar muita coisa que está ainda que precisa ser resgatada nessa terra. Então, você vai lá ter essa missão de ajudar a resgatar esse karma também, que faz parte da nossa terra, mas, ao mesmo tempo, mostrar que nessa postura é a postura que entrega humildade, entrega integridade, entrega retidão, e o ser humano ele só entende hoje em dia olhando para essa forma.